Fala, Dev Raiz! Bem-vindo a mais uma jornada técnica aqui no canal. Hoje o papo é reto, a gente vai encarar um cenário real, um daqueles que separam sêniors dos júniors. Quem nunca passou por isso, né? Se você já encarou um perrengue parecido, já sabe o que fazer. Deixa aquele like para fortalecer e comenta como resolveu, porque é essa troca de experiência que deixa a nossa comunidade mais forte. Bora lá! Beleza, vamos direto ao ponto. Se coloca nessa situação. Você acabou de pegar um bug crítico em produção. Sabe como é? A aplicação está lenta, o cliente está na sua orelha e a pressão está lá no teto. É um daqueles momentos que testam a gente de verdade. E é aqui que o bicho pega, né? Porque esse é um daqueles desafios que não tem resposta pronta. Não adianta procurar receita de bolo no Stack Overflow. Cada caso é um caso, depende do contexto, da arquitetura que já existe e, claro, do que o negócio precisa. É aqui que engenharia de software de verdade acontece. Certo, então qual é o nosso primeiro passo? É arregaçar as mangas, mergulhar nos logs e começar a investigar. A gente precisa entender por que aquele design simples que funcionava tão bem no começo agora está nos deixando na mão de um jeito tão feio. E aí, depois de queimar os neurônios, fuçar log pra caramba, a gente acha ele, o culpado. Uma única e gigantesca query SQL. Ela está lotada de joins, um monte de agregações complexas. E por quê? Porque ela está tentando servir a dois mestres ao mesmo tempo. A lógica de negócio, que precisa de consistência, e um dashboard complexo, que precisa de velocidade. No fim, ela não faz nenhum dos dois direito. E aí fica aquela pergunta que não quer calar, né? O grande dilema da nossa jornada. Como é que a gente otimiza as leituras para serem absurdamente rápidas, sem detonar a consistência e a integridade das nossas escritas, que são, afinal, a nossa fonte da verdade? É nesse ponto que a gente para e pensa, peraí, e se a gente estiver atacando o problema do jeito errado? A gente fica tentando forçar um modelo único a fazer tudo. Mas e se a própria premissa de ter um modelo só for o verdadeiro problema? E se a gente simplesmente separasse as coisas? E essa ideia, essa sacada, tem nome, pessoal. Chama-se Command Query Responsibility Segregation, ou, para facilitar a nossa vida, CQRS. Basicamente, é um padrão de arquitetura que faz exatamente isso. Ele separa um modelo que atualiza os dados, que a gente chama de comandos, de um modelo totalmente diferente para ler esses dados, as queries. E aqui, olha a sacada genial por trás do CQRS. A gente precisa entender que as necessidades de escrita e de leitura são inimigas. Elas não se bicam. O modelo de escrita, o command, precisa ser super consistente, cheio de validação, ele é a fonte da verdade, não pode ter erro. Já o modelo de leitura, a query, só quer uma coisa, velocidade. E para isso, a gente pode ter uma visão denormalizada dos dados, feita sob medida para uma tela, por exemplo. Beleza, vamos ver como a banda toca no lado da escrita, o lado do comando? Primeiro, a requisição chega, normal. Aí, a gente empacota ela num objeto imutável, que é o nosso comando, e joga para dentro de um command bus. Pensa nele como um carteiro. Esse carteiro encontra o handler certo para aquele comando e entrega para ele. Daí, o handler executa a lógica de negócio no nosso domínio. É um fluxo super limpo, desacoplado. Ok, parece lindo na teoria, né? Separamos tudo, mas é agora que a gente entra no maior desafio técnico do CQRS. Como é que a gente mantém esses dois mundos, o de escrita e o de leitura, conversando? É aqui que o filho chora e a mãe não vê, e é onde a maioria das implementações dá errado. Então, fica essa pergunta no ar. A gente está com dois modelos separados. Se um usuário cria uma tarefa lá no modelo de escrita, como é que o nosso modelo de leitura, que alimenta o dashboard, fica sabendo disso? Como diabos a gente mantém os dois sincronizados de forma confiável? A resposta para esse mistério, a cola que vai unir tudo isso, são os eventos de domínio. Essa é a peça que faltava no nosso quebra-cabeça. Olha só que legal esse fluxo. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, o comando createTask roda com sucesso lá no modelo de escrita. Isso dispara um evento, tipo um aviso, Task Created. Esse evento é um registro do que aconteceu. Daí, a gente tem um ouvinte especial, que a gente chama de Projector, que fica só esperando por esse tipo de evento. Quando ele pega o evento, a tarefa dele é uma só, atualizar o modelo de leitura. Simples assim. Mas aqui tem um detalhe importantíssimo. Essa atualização não é mágica, não é instantânea. Vai ter um pequeno delay, uma latência, e isso tem o nome, consistência eventual. E, gente, é crucial entender. Isso não é um bug, tá? É uma escolha de arquitetura. É um trade-off que a gente faz conscientemente para ganhar performance e escalabilidade. Ah, e uma dica de ouro para manter a integridade do lado da escrita: Value Objects. Em vez de ficar passando string e número solto por aí, a gente cria objetos que já se validam,
tipo um objeto e-mail ou um title. Assim, a gente garante que um comando com dados inválidos nem chegue perto do nosso render. A validação acontece antes, blindando o nosso domínio. Beleza. A solução parece incrível, né? Quase uma bala de prata. Mas, como todo dev experiente sabe, não existe almoço grátis em arquitetura. Chegou a hora de ser brutalmente honesto e botar na balança custo versus benefício. Será que o CQRS é mesmo a ferramenta certa para o nosso problema? E olha, vamos falar a real sobre os perigos aqui. O primeiro, e talvez o maior, é o over-engineering. É usar um canhão para matar uma formiga. A complexidade de sincronizar tudo, de depurar um evento que se perdeu no caminho, é um pesadelo. Exige um time muito experiente e disciplinado. E claro, essa história de consistência eventual não serve para todo mundo. Pensa num sistema bancário. Nem pensar. Tem uma frase que, para mim, resume isso de forma perfeita. Anota aí. Aplicar CQRS a um CRUD simples é suicídio arquitetural. É isso. Você vai passar semanas implementando um negócio super complexo para resolver um problema que nem existia. Mas calma, nem tudo está perdido. A boa notícia é que não precisa ser 8 ou 80. Na nossa jornada, a gente descobre que existe um meio termo, uma abordagem mais pé no chão, o Simple CQRS. Basicamente, a gente separa os caminhos da lógica, com Command Bus e Query Bus, mas sem toda a complexidade dos eventos e de ter dois modelos de dados separados. É tipo ter 80% do benefício com 30% da complexidade. Então, para resumir, quando que a gente deveria realmente considerar o CQRS completo com tudo que tem direito? Basicamente nesses casos aqui. Quando os requisitos de leitura e escrita são completamente diferentes, quando a performance da leitura é uma exigência crítica para o negócio, quando a gente precisa escalar a infra de leitura e de escrita de forma independente, ou quando a gente precisa de uma trilha de auditoria completa de tudo o que acontece no sistema. E no final de toda essa jornada, de toda essa investigação, a gente chega na grande lição. A pergunta mais importante não é será que eu uso CQRs? A pergunta de verdade, a pergunta de $1 milhão é eu tenho um problema que o CQRS de fato resolve? A resposta tem que ser honesta e baseada em fatos, não em modinha. É isso aí, pessoal. Aqui no canal a gente tenta trazer exatamente isso. Casos reais, as dores que a gente sente no dia a dia da produção. Se essa jornada fez sentido para você, se te ajudou a pensar, já sabe, né? Fortalece o canal com aquele like, compartilha com a equipe, se inscreve para não perder as próximas e deixa aí nos comentários, conta um perrengue técnico que você já encarou. Cada história ensina demais. Valeu e até a próxima.